A Flamengo TV mal foi lançada e já tem uma demanda no mercado publicitário, anunciantes querendo expor suas marcas na publicidade, no espaço, no conteúdo da Flamengo TV. Segundo, o próprio presidente do Flamengo no Mengo Cast, que foi ao ar essa semana, entrevistado pelo João Guilherme. E o que isso exatamente coloca em perspectiva para o Flamengo, o que isso aponta e o que isso valida. É exatamente sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, peço ajuda. Se você curte o canal, se você quer contribuir para o crescimento do canal, que você se inscreva e, ao se inscrever, ative o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos. Tão importante quanto se inscrever e ativar o sininho é você justamente deixar o seu like, o famoso joinha. Através do seu like, o famoso joinha, o YouTube entende como relevante esse conteúdo e distribui para um número muito maior de pessoas. Claro, comente aqui se você gostou ou não de algo que foi abordado. O importante é interagir e através dos seus comentários a gente pode melhorar a qualidade do conteúdo entregue para você. Sem contar que a gente estreita muito mais a relação. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp. E mais um detalhe, na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para se tornar membro. E lá tem uma série de vantagens e benefícios exclusivos para quem se tornar membro. Então não perca tempo, se torne membro e venha participar da comunidade flamenguista do Norte. Voltando ao tema no vídeo, essa semana no MengoCast, que é um podcast do Flamengo, conduzido, melhor dizendo, pelo João Guilherme, entrevistou o BAP, o presidente do Flamengo. E aí no MengoCast ali, a gente pode tirar algumas informações que vão bem em linha, inclusive, o que a gente vem destacando aqui, chamando a atenção nos vídeos. E é óbvio que um tema muito debatido foi a questão da Flamengo TV. E, claro, tem muita gente torcendo contra, torcendo o nariz para que dê errado. E, principalmente, eu não me refiro só aos torcedores antes, não, ou a imprensa de São Paulo, mas tem uma correlação direta com os clubes da LFU, da Libra, para que essa iniciativa do Flamengo não dê certo. E dessa maneira, o Flamengo não ter outra alternativa a se juntar com esses grupos ou clubes, independente de qual grupo for, e ter que ceder naquilo que ele julga correto, que é a valorização dos seus ativos. Bom, mas eu acredito, atirar pelo que vem acontecendo, a repercussão toda que vem dando, não vai ser isso que vai acontecer. Muito pelo contrário, o Flamengo TV se aproxima de ser não apenas um sucesso, mas um divisor de águas. A maneira como a comunicação esportiva se dá hoje no ambiente de mídia, né? Isso, no caso da Flamengo TV, realmente sendo um case de sucesso, muda completamente esse conceito e a maneira como se faz comunicação daqui para frente, pelo menos no ambiente esportivo. Agora, eu quero chamar a atenção porque nesse MengoCast, na entrevista, o BAP deixou muitas coisas esclarecedoras, né, em relação aos direitos de mídia. Mas eu quero falar especificamente agora na questão da publicidade, de como se está desenvolvendo e o intuito, qual foi o conceito da Flamengo TV e todo esse investimento, essa estruturação que está fazendo em profissionais, equipamentos, empresas de serviço e, em especial, a Flamengo TV, o projeto inicial, que é a venda de pacotes para o exterior. Ele disse no MengoCast, inclusive, que existe uma demanda muito grande, uma procura muito grande já pelo serviço da MengoCast, que vai ser, da Flamengo TV, que vai ser justamente transmitir os jogos no exterior, né? Então ele falou, olha, já existe uma procura, desde o momento que foi anunciada a MengoCast, você teve muita procura de dois lados, né? O primeiro lado é a questão do torcedor, ele falou que tem parentes, amigos que moram no exterior, e a procura, a repercussão foi muito grande nesse sentido. Vai lembrar que o primeiro jogo do Flamengo transmitido para fora foi esse jogo contra o Internacional, um empate de 1-1, e logo logo a gente vai ter essa repercussão do ponto de vista comercial, de como isso
ocorreu. Assim que tiver, obviamente, vou fazer um vídeo. Mas, tratando ainda como prévio, ele falou que já existe uma demanda do mercado publicitário querendo comprar espaço na Flamengo TV, e aí ele faz uma junção, ele faz conexão, ele liga os pontos e diz que a Flamengo TV, só pela repercussão que já deu no início, pela procura de mercado que já tem dos patrocinadores, de empresas querendo expor suas marcas, e pelos assinantes também, pela procura que já tem, ele falou que de início ele já sabe que vai arrecadar, mas não muito mais do que se estivesse com a Libra ou estivesse com a LFU no que tange aos direitos internacionais. Não muito mais, mas muito, muito, muito mais. Porque eu já fiz as contas aqui, ele vendendo para 1/4 do que representa a torcida do Flamengo lá fora, 1/4 apenas, ele vai estar falando aí de 150 milhões para cima de receitas. Mais receita do que boa parte dos clubes da Série A vão ganhar nos direitos de TV local, né? Então ele falou que já existe essa procura, que o Flamengo está projetando aí vender esses pacotes para algo em torno de 200, 250 mil pessoas, e existe uma procura muito grande do mercado para vender seus espaços, seus conteúdos. E somando tudo isso, o Flamengo deve ter uma receita avassaladora. Agora, claro, isso do ponto de vista conservador, como ele mesmo cita, né? E a gente chama atenção e faz uma avaliação em perspectiva aqui, já que a gente já vinha falando dessa perspectiva, desse potencial que vai se confirmando, e aí, isso se confirmando, e eu acredito que vai acontecer, o Flamengo ele ganha uma ferramenta muito importante na negociação, nas negociações dos direitos de mídia aqui do Brasil, tá? Principalmente uma ferramenta muito poderosa para ele colocar à mesa na hora que for discutir com os clubes aqui do Brasil, ou LFU, ou Liga Forte, aí independe. Mas o ponto é que ele se fortalece muito. Em contrapartida, como eu disse, já existe uma torcida grande, é notória, para que a Flamengo TV não dê certo, né? Então já existe uma prerrogativa que lá em 2019, quando fizeram, deu muito problema tecnológico, deu muito problema de acesso. Gente, tudo isso faz parte do aprendizado para você chegar a um produto de excelência. Já falei disso. Então, obviamente, o Flamengo passou por esses aprendizados e hoje chega muito mais forte. Mas a boa notícia, ou melhor, a excelente notícia é que do ponto de vista comercial, demanda, nada existe se não tiver uma procura por um serviço. Você pode ter dificuldade tecnológica ou coisa do tipo, mas nada existe, nada acontece se não houver uma procura pelo serviço. Desse ponto de vista, o Flamengo ele já está muito à frente, já está com uma procura de patrocínios, de empresas, muito mais do que podia esperar. Ele mesmo relata que não estavam preparados nesse sentido de ter uma procura tão rápida, e a Flamengo TV já está criando essa reação no mercado. E na medida que o projeto vai tendo sucesso, na medida que o projeto vai se solidificando e se fortalecendo, ampliando e ganhando alcance, essa é a palavra da vez, você vai ter uma procura muito maior. E, obviamente, essa procura vai elevar o preço da marca Flamengo e vai elevar também as receitas que o Flamengo pode e deve obter com a Flamengo TV. Você nota que uma coisa puxa a outra e é aquilo que a gente fala, dinheiro vai chamando dinheiro, e é mais ou menos o que está acontecendo com a Flamengo TV nesse sentido. Óbvio, ainda é tudo muito embrionário, tudo isso ainda é muito inicial, o flamenguista está empolgado pela perspectiva que tem de gerar mais receita, de deixar o Flamengo ainda mais forte, de deixar o Flamengo ainda mais hegemônico, mas a gente tem que entender também que percalços nesse caminho vão acontecer e vão contribuir para que o Flamengo siga crescendo, fortalecendo como empresa, fortalecendo nesse segmento de serviço, de mídia, e isso vai tornar o Flamengo muito mais forte. O ponto que eu quero chamar a atenção, que é independente de quanto vai faturar, independente dos percalços que vão aparecer, os erros que certamente vão ser cometidos,
porque a partir de um determinado momento vão comparar a transmissão do Flamengo, os serviços oferecidos pelo Flamengo como plataforma digital ao serviço oferecido pela Globo, por exemplo, pelo Grupo Globo em TV aberta, pelo Grupo Globo em relação às suas plataformas digitais. Então é óbvio que, como parâmetro é esse, no início ainda vão ter alguns percalços, algo que ainda vai acontecer, mas tudo isso faz parte. E eu chamo a atenção, o Flamengo está muito à frente dos seus rivais. Enquanto ele já desenvolveu um projeto onde ele vai ser o dono de toda a cadeia desse serviço que chama-se futebol, ele vai transmitir, ele vai produzir, não agora as transmissões, as operações são da Globo, mas no futuro próximo, a Globo que operacionaliza a imagem, mas no futuro próximo sim. Então ele está se colocando dono de toda a cadeia, né? De toda a fazenda. Então ele vai determinar os preços e ele vai poder oferecer serviços combinados, ou melhor, casados. Isso certamente facilita as estratégias de venda, estratégias de ganho, maximiza os seus ganhos e torna o Flamengo muito mais independente de qualquer outro ambiente relacionado ao mercado de mídia, né? Ou deixa o Flamengo muito mais independente de quem queira fechar ou não, quem queira aceitar ou não suas condições. O que o sucesso da TV Flamengo ela pode mostrar e facilitar é que o Flamengo não precisa de nenhum intermediário, de nenhum facilitador para aceitar ou não suas condições. Sim, porque a Globo, embora ela produza toda a transmissão, todo o jogo, né, ela é um intermediário, porque ela vai lá com o dono do espetáculo, negocia com o dono do espetáculo, paga para o dono do espetáculo e depois ela vai lá e oferece o espetáculo para expor a imagem de outras empresas e essas empresas pagam para a Globo. E o que o Flamengo está se propondo é ser o dono da cadeia do início ao fim, participar de todas as etapas do processo. E esse case da Flamengo TV dando certo, como já está se projetando, vai chamar muito mais atenção do mercado, porque vai ganhar muito mais alcance, como eu disse, um ciclo virtuoso, e vai colocar muito mais em evidência a distância que o Flamengo tem, não só em receitas, mas em gestão, em, vamos dizer assim, em produção de serviços, de alternativas de serviços, de novas receitas. Ou seja, enquanto os outros clubes estão com a ideia de que tem que, sabe, fechar com uma TV ou com uma empresa de mídia ou coisa do tipo, o Flamengo está se tornando essa empresa de mídia. O Flamengo ele não está negociando com player de mercado, ele está se tornando o próprio player de mercado. Um ponto importante que o BAP falou também no MengoCast é que um dos impulsos de consumo dos torcedores flamenguistas lá fora, isso faz todo sentido, você imagina, quem morou fora sabe, que você sente uma distância muitas vezes da sua cultura, dos seus costumes, das suas rotinas, dos seus amigos, e você, claro, tem um time do coração, e você está próximo do seu time de coração, é como se você, vamos dizer assim, você estando próximo do seu time de coração é como se você estivesse longe, mas está perto ao mesmo tempo, né? Estou longe, mas estou perto. Você vendo os jogos do Flamengo, os jogos que eles são mandantes, os 19 jogos, você comprando o Flamengo TV, que é um aplicativo que te oferece muito além dos jogos, oferece o pré-jogo, o pós-jogo e muito mais conteúdo, você se sente próximo da sua terra natal, você se sente próximo dos seus costumes, você se sente próximo dos seus amigos, porque você está, aquela coisa, estou longe, mas estou perto, você está vivendo a rotina do Flamengo. É isso que o Flamengo TV proporciona. Não apenas o jogo, mas o antes do jogo, o pós-jogo, você está participando da vida do seu time e de uma forma muito constante. E dessa maneira, ainda que você esteja longe, ao participar da vida do seu time de coração, você automaticamente está, vamos dizer assim, não fisicamente, mas de alguma maneira você está em casa, você está perto da sua cultura, perto do seu costume, vamos dizer assim, dos seus amigos também. Então isso é um dado de impulso de consumo muito forte. E quem trabalha com venda nesse sentido sabe que esses dados de impulso de consumo, como eles funcionam, e como o próprio BAP disse, já existe uma procura muito grande pelos pacotes do Flamengo TV, e isso em si confirmando
vai trazer não apenas receita, a receita vai ser importante, mas vai trazer um guarda-chuva para o Flamengo muito mais amplo de alternativas para ele negociar com os próximos direitos de TV aí já no mercado de mídia aqui no Brasil. E mais do que isso, ele vai se colocar numa condição de vantagem frente aos clubes aqui, aos clubes co-irmãos, né? Até porque o Flamengo vai ter alternativa de um case de sucesso, os outros clubes não vão ter alternativa alguma. Então isso faz muita diferença. Agora, um outro ponto também muito relevante é que no primeiro momento o foco é voltado para os torcedores flamenguistas, aquela questão do impulso de consumo, de se sentir perto do Flamengo, de estar longe, mas estar perto. A questão do mercado publicitário também é voltado para o mercado publicitário mais específico para brasileiros, né? No caso, brasileiros fora do país, mas numa perspectiva a médio e longo prazo, o Flamengo sendo o protagonista do Campeonato Brasileiro, que é o campeonato disparado mais importante das Américas em termos de valores e também em termos de audiência, em termos de prestígio, certamente o Flamengo começa a valorizar a sua marca, não só aqui no Brasil, que já é uma marca, a maior marca do continente, mas começar a projetar a sua marca também de uma forma internacionalmente falando, né? Não só para torcedores aqui no Brasil, né? Torcedores brasileiros, me refiro, mas também a torcedores estrangeiros. Então, no primeiro momento, a gente vai acompanhar passo a passo como é que está esse crescimento, a oferta de serviço agregado do Flamengo TV para os seus clientes, como é que está sendo essa adesão. A princípio, a perspectiva é muito boa, assim que os números forem saindo, a gente vai comentar a respeito, a gente vai falar a respeito, mas a gente não pode esquecer que no segundo momento você vai ter uma outra perspectiva, um outro ganho de público, que é o público estrangeiro, você vai ter que começar a plantar para colher lá na frente, que é o que o Flamengo vem fazendo, e com o público estrangeiro você também tem outros tipos de patrocinadores, outros tipos de anunciantes. Eu já fiz aqui um comentário a respeito de que nas grandes ligas europeias, Premier League, La Liga, a Bundesliga, os direitos internacionais de mídia, eles conseguem render mais receitas e de forma relevante, bem mais receita do que os direitos de mídia local nesses países, nessas ligas. Então, a perspectiva, a tendência é que haja uma inversão nessa balança. Essa inversão pode demorar pouco, pode demorar mais, mas a tendência é que aconteça, e o que o Flamengo está fazendo é simplesmente se colocar à frente dessa história e ser o pioneiro, o vanguarda, quem puxa literalmente o futebol brasileiro, quem puxa literalmente a indústria do futebol brasileiro, né? Tanto aqui no mercado local, tanto aqui no mercado de mídia, que ele já tem, no mercado de mídia no Brasil, me refiro, que ele já tem um domínio absoluto, mas também e principalmente já antevendo a situação de que no futuro os direitos internacionais de mídia devem valer mais até do que os direitos de mídia locais aqui no Brasil, negociados, o Flamengo já pula bem na frente. Então, quando algum outro clube for tentar olhar para esse sentido, o Flamengo já vai ser de forma muito consolidada, o clube mais forte do ponto de vista aqui do futebol local, lá no futebol, no público internacional, já é, né? Ele já mostrei, fiz vários vídeos e coloquei evidências a respeito, já é, mas eu falo de ser efetivamente algo relevante, algo que impacte de forma relevante as suas receitas, algo massificado, né? Se posicionar como uma grande marca internacional. É nesse sentido que o Flamengo trabalha e criando um abismo muito grande para os outros, e a TV Flamengo começando bem, confirmando toda essa demanda que já está aparecendo, tanto do mercado de anunciantes quanto do mercado de torcedores brasileiros lá fora. É importante se firmar, é importante validar esse serviço, é importante aproveitar e corrigir qualquer eventual erro que apareça no sentido tecnológico, de processo, enfim, aprimorar o produto, transformar esse case de sucesso, que isso de forma reaplicada para todos os mercados, mercado de mídia no Brasil, mercado lá fora, expansão, isso realmente vai ser um divisor de águas muito grande a nível de receitas para o futebol, no caso do Flamengo, mas certamente isso vai ser replicado para os outros clubes num determinado momento, a nível de receitas e a nível de como hoje
o futebol se comunica, de como hoje a mídia esportiva se comunica. O Flamengo, como eu digo, vanguarda e fazendo a diferença, trazendo mais receitas, criando linhas novas de negócio. Vamos aguardar aí os números que vão vir desse primeiro jogo, do segundo jogo em relação ao Flamengo TV, e aí eu vou fazer um vídeo bem específico a respeito disso. Mas por enquanto é isso, a perspectiva é muito boa, como citado pelo próprio presidente do Flamengo no MengoCast. Um grande abraço, quero saber sua opinião, então deixe aqui seus comentários, clique na descrição do canal para você se tornar membro, compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp e, claro, até a próxima.